Olá, mulheres. Vamos para a leitura do nosso livro Mulheres com Espada. Como carregar a sua cruz como uma heroína. Capítulo 1. Você é um alvo, da autora Lisa Bevery. Em um momento já transbordante de tanta violência, você deve se perguntar por que eu iria sugerir que mulheres de todas as idades pegassem armas e se juntassem à luta. Minha esperança é que, à medida que ler essas páginas, você descubra as muitas razões porque não existe territórios neutros. Não vivemos pela violência de uma espada, mas chegamos o momento de viver pelo poder de uma. A primeira razão por que você precisa de uma espada está relacionada ao fato de você ser parte de uma batalha épica, quer você tenha consciência dela ou não. E de Deus não querer suas filhas ou pegas desprevenidas. A grande necessidade de abordar de frente essa questão foi trazida à tona de uma maneira inesperada. Era início de junho, no verão de 2010, e eu havia acabado de retornar de uma viagem no qual ministrei em 5 países diferentes, no curto período de 4 semanas. Mas atenção, não eram regiões próximas. Então, viajar significava embarcar em um dia e desembarcar em outro, trocar o dia pela noite e cruzar os hemisférios norte e sul. Dominada por um jet lag que não passava, eu estava perambulando um pouco zonza na minha segunda noite em casa quando percebi que estava sozinha com meu filho mais novo, Arden. Quando me aproximei, ele me convidou a sentar ao seu lado no sofá para assistir a um filme. Animada com a chance de talvez me aconchegar com o meu filho, sentei o mais perto possível dele e perguntei: A que filmes estamos assistindo? O Exterminador do Futuro, ele respondeu. Bem, antes de reagir negativamente, escute o que tenho a dizer. Não estou dizendo que o filme é bom, nem estou sugerindo que você o veja. Assisti a uma versão editada para a TV, e mesmo assim, toda a esquisitice dos anos 80 estava bem evidente. Mas em meio a cabelos esquisitos e uma trilha sonora desconexa e a mais atuações, encontrei algo valioso que quero compartilhar aqui, pois ilustra perfeitamente o porquê por trás das histórias deste livro. Caso você não esteja familiarizado com O Exterminador do Futuro, deixe-me resumir o filme para você. Sarah Connor é uma garçonete que pilota uma motocicleta e vive uma vida chata e comum na esperança de que um dia o amor iria encontrá-lo. Os dias se desenrolam quase sempre da mesma maneira. Durante o dia, ela serve bolo e café. À noite, espera que, em um dos seus encontros românticos com alguém desconhecido, finalmente encontre seu príncipe encantado. De dia ela trabalha, de noite ela espera. Esse padrão previsível dos anos 80 é relacionadamente interrompido quando um assassino robótico do futuro aparece. Nossa heroína, Sarah, percebe pela primeira vez, durante um intervalo no trabalho, que pode estar em risco quando várias mulheres que compartilham o mesmo nome e sobrenome que a dela acabam mortas. Aparentemente, o Exterminador do Futuro, mais conhecido como Arnold Schwarzenegger, ator, ex-governador da Califórnia e ex-marido de Maria Shriver, viajou no tempo e qualquer mulher com o nome de Sarah Connor é um alvo para ele. Parece não haver a menor possibilidade de erro para esse ciborgue assassino. Ele não apenas tem a força e as habilidades de processamento de um robô, como também está preparado com a que há de mais moderno em se tratando de armas automáticas. Além de toda essa tecnologia, ele também tem o que há de mais moderno em termos de contatos na década de 80. Uma folha arrancada das páginas amarelas com números de telefone e endereço de todas as Sarahs Connor que residem nessa área.
À medida que o Exterminador do Futuro trabalha sistematicamente percorrendo a lista de pessoas com o nome Sarah, nossa heroína começa a ficar preocupada. Após o trabalho, ela retorna ao apartamento que divide com uma amiga e descobre pela secretária eletrônica que mais um encontro romântico foi cancelado. Então Sarah vai a uma boate. Dessa forma, se a ameaça for real, ela poderá se esconder em meio à multidão. Não demora muito para o exterminador cruzar seu caminho, e após uma rápida visita ao apartamento dela, Arnold aparece no clube disparando suas armas e arrumando confusão. Caos, derramamento de sangue e gritaria substituem estranhos movimentos de dança à medida que todos lutam para escapar. Mas espere, ainda existe outro jogador nessa drama misteriosa. Veja só, ao mesmo tempo que o assassino do futuro aparece, um protetor do futuro se apresenta fazendo a Sarah um convite irresistível. Venha comigo se quiser viver. Como uma escolha tão óbvia, Sarah não demora muito para decidir. Ela quer viver. Ela foge do bar e pula em um carro com um homem totalmente estranho. E os dois tentam escapar. Mas o exterminador, assassino e incansável. Uma perseguição em alta velocidade se inicia. Balas quebram o vidro das janelas do carro e deixam os nervos de Sarah à flor da pele. Não importa para onde vão ou o que fazem. Eles simplesmente parecem não ser capazes de fazer seu inimigo futurístico desistir da perseguição. Essa garçonete educada que deseja encontrar um namorado não faz ideia do motivo pelo qual essa batalha épica se desdobra a seu redor. Enquanto balas voam e carros batem, seu protetor começa a explicar quem ela é. Ele explica que no futuro ela é uma lenda e que um exército inteiro inicia uma guerra equipado com a visão e as estratégias que ela gravou e passou para o filho. No futuro, ela fará parte de uma luta herói e contra um inimigo comum a toda a humanidade. Sarah simplesmente não se convence de que faz parte dessa história absurda e está confiante de que esse foi um caso de erro de identidade. Não existe razão para ela ser vista como uma ameaça no presente ou no futuro. Na tentativa de trazer clareza a um pouco de sanidade, Sarah reage à declaração do seu protetor vindo do futuro. Ela não é uma heroína. Ela é apenas uma garçonete. Ela nem mesmo tem um namorado, então certamente não há um filho nessa história. Todo aquele pesadelo é um grande equívoco. Ela está sendo confundida com outra pessoa. Mas seu guardião insiste que ela é, de fato, Sarah Connor, a heroína e que sua missão é equipá-la e protegê-la. Compreensivelmente, impressionada e repentinamente abalada, Sarah grita: "Eu não fiz nada." Ao que seu guardião retruca: "Não, mas vai fazer." Nesse momento, sentada com meu filho no sofá, fiquei paralisada. Aquela frase de décadas atrás, "Não, mas vai fazer," veio de encontro ao meu presente, dando-me entendimento de que nosso inimigo sempre sabe quem somos, antes mesmo de descobrir isso. E já é tempo de cada uma de nós sabermos as duas coisas que Sarah aprendeu naquela noite. Amada, primeiro, você é um alvo. Segundo, talvez você seja uma heroína. Eu digo talvez porque a escolha é essencialmente sua. Um alvo. Primeiramente, vamos abordar a ideia de que você é um alvo. Se você é cristã, então o alvo de Satanás, o inimigo das nossas almas e o príncipe das trevas, não há o que fazer quanto isso. Existe uma força das trevas muito real, muito bem estruturada nesta terra, que luta contra tudo o que representa a luz e a vida de Deus. Então é importante que você saiba o que significa ser um alvo.
Palavras que expressam o significado de alvo nesse contexto incluem mira, propósito, objetivo, foco, finalidade e intenção. É o objetivo de Satanás distraí-la quanto a quem você realmente é e qual é o verdadeiro propósito da sua vida. É seu desejo específico afastá-la do caminho da força, da vida e da autoridade em direção a um curso de destruição intencional. Para seguirmos com essa ideia de ser uma heroína, preciso que você entenda uma perspectiva nova e, quem sabe, de algum modo estranho, uma perspectiva muito mais séria do que a trama de um filme. Verdadeiramente, o inimigo sombrio e assassino já sabe quem você é. Ele conhece seu potencial e está sistematicamente tentando minar seu futuro. Creio que os ataques contra a sua vida têm muito mais a ver com quem você talvez seja no futuro do que com quem você foi no passado. Assim como o assassino cibernético em O Exterminador do Futuro, o inimigo sabe seu nome. Não deixe que isso a assuste. Respire fundo e entenda que sua existência tem um propósito. Não fique paranoica, nem permita tomar isso como algo pessoal, porque não é. O ataque é contra todo mundo. Para o inimigo das nossas almas, ele não é pessoal, é simplesmente um bom negócio. Ninguém lança um ataque cibernético em larga escala contra algo que não é considerado uma ameaça. Seu nome é o mesmo que o meu, cristã. Essa designação significa mais do que pertencer a um grupo religioso. Significa ungida. Você pertence à realeza, é uma filha amada do Deus Altíssimo. A abordagem do inimigo pode parecer diferente com cada uma de nós, mas ele fará tudo o que está dentro do seu alcance para impedir ou reduzir seu crescimento de acordo com o propósito dele e distraí-la do seu destino celestial. Não existe filhas que sozinha ou separadas consigam desviar completamente do seu ataque. E não pense que sua idade atual, situação financeira ou estado civil a isenta desse ataque. Isso não tem a ver com você, não tem a ver comigo. E para ser bem honesta, essa batalha nem é nossa. Ela pertence ao Senhor. Nós somos suas armas de luz em um mundo de escuridão. Todo o curso da história da humanidade pode depender do arrependimento de uma única pessoa solitária ou até mesmo abatida. Porque é nessa mente e nessa alma solitária que a batalha entre Deus e o diabo é travada e finalmente vencida ou perdida. Mulheres como guerreiras. O fato de você ser mulher a torna um alvo mais específico e alguém é digna da inimizade de Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A inimizade é um ódio com raiz profunda e uma hostilidade irreconciliável. Ela descreve um abismo profundo que cresce com a passagem de cada geração, aumentando a hostilidade e o ódio de Satanás à medida que o seu tempo se esgota e a urgência aumenta. Seu ataque contra mulheres e crianças nunca foi tão maligno, óbvio e difundido. Essa evidência inegável desse ódio é vista na estimativa de que 50 milhões de mulheres estão desaparecidas ao redor do planeta. O que eu quero dizer com desaparecida? Essas mulheres se foram e nunca serão encontradas. A principal razão para o desaparecimento das mulheres é a prática intencional do generocídio. Generocídio é o assassinato de um grupo racional, nacional, político ou cultural. Generocídio é o assassinato fundamentado no gênero. Em seu último livro, Seleção Artificial, a autora Maria Aristendal
cita estatísticas que evidenciam esse fato revoltante. Apenas na Ásia, talvez mais de 160 milhões de bebês do sexo feminino nunca sequer respiraram porque foram abortados. Em países como a China, Índia, Paquistão e no continente africano, ser menina coloca sua vida em risco. Isso pode significar que você será abusada, vendida, negligenciada ou assassinada por razões ligadas à honra. Amada, não pense que você está segura porque não vive em lugares como esse. Os números não mentem. Seu local de nascimento simplesmente significa que você vai ser um alvo de outra forma. O inimigo que quer nos matar virá até você por outra abordagem. E eu creio que ele já está trabalhando intensamente para distraí-la, para que você nunca dê à luz o plano de Deus para a sua vida. Não compartilho essas coisas para assustá-la. Quero que você entenda o peso do momento histórico no qual vivemos. Como uma filha deste tempo, você é um alvo. Ser uma heroína é escolha sua. Se não for capaz de entender a maneira como as coisas são, você considerará esses ataques algo pessoal contra seu gênio ou sua fé e, portanto, irá responder em nível pessoal. Mas ele é muito maior do que qualquer uma de nós. Não há uma luta, uma batalha sozinha, nem há razão para fazer isso. Esse conflito irá exigir estratégia e suporte celestial. Apesar de tudo começar a partir da nossa resposta individual, apenas isso não é o suficiente. Cada uma de nós precisa estar armada com o eterno e treinado para batalhar na companhia de outras irmãs. Por mais interessante que os números sejam, eles são apenas vestígios de algo muito sombrio. É hora de você levantar a cabeça e emprestar sua voz ao que o céu deseja falar em meio a esses vazios. O enredo já foi escrito. De um lado, o inimigo implacável, cruel, está perpetuamente empenhado em sua destruição. Do outro lado, um príncipe magnífico que a ama de modo infalível está igualmente determinado a fazê-la entender tudo o que ele a criou para ser. Jesus, nosso príncipe do céu, sempre irá amá-la. Seu amor é eterno e ainda mais implacável do que a inimizade do seu assassino. O papel que você escolher assumir nessa batalha é o que está em questão. Você será uma civil desarmada, uma vítima, uma prisioneira de guerra ou uma heroína? Enquanto toma sua decisão, por favor, saiba o seguinte: não existe uma posição neutra e segura. É apenas questão de tempo até que você se junte a um lado ou ao outro. É sempre melhor predeterminar sua posição deliberadamente a ser passiva e deixar que façam essa escolha por você. Lembre-se, Deus a escolheu antes mesmo de criar a terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios, capítulo 1, versículo 11 ao 14. No meu entendimento, quando a história chega ao fim, tudo se torna mais simples. Existe quente e frio, forte e fraco,
comprometido ou não comprometido, soldado ou traidor, livre ou cativo, herói ou vítima. Sei que essas escolhas são muito radicais, mas elas ecoam a urgência da nossa atual posição como mulheres. Não estou querendo dizer que você está sob uma ameaça imediata de generocídio, mas estou enfatizando a necessidade desesperada da sua resposta constitutiva e proativa. Não é hora de você permanecer alheia e desarmada. Por essa razão, este livro foi escrito. Enquanto eu a escrevo, reli o livro Cartas de um Diabo e seu Aprendiz, que é uma correspondência fictícia entre um demônio aprendiz e seu supervisor enquanto tentam capturar um jovem. O brilhantismo por trás desse livro é o fato de que ele abre uma janela para a perspectiva do diabo, de como ele deforma e perverte a verdade para nos impedir de voltarmos para Deus. Em um trecho, os demônios se gabam de sua habilidade de distorcer o papel das mulheres. Tudo se resume à prece que uma jovem humana supostamente recitou recentemente. Meu Deus, faça com que eu seja uma moça normal do século XX. Graças aos nossos esforços, cada vez mais isso poderá significar. Faça com que eu seja uma mulher frívola, uma imbecil, uma parasita. Tenho vontade de chorar diante da ironia profética dessa publicação de 1942, porque ela realmente captura a postura de meninas de nossa época. Enquanto lia essa citação, 4 palavras se destacavam para mim: normal, frívola, imbecil e parasita. Primeiro, vamos abordar a questão do que é ser normal. Quando nasceu de novo, você deixou o normal para trás. Isso não significa que você se tornou estranha ou anormal. Significa apenas que foi despedida do que é normal e comum e foi coberta com a justiça de Deus. Você pode viver nesse período de tempo terreno, mas é essencialmente uma filha do Eterno. Em seguida, frívola é um termo pouco conhecido em nossos dias e que significa uma mulher sedutora ou libertina. Alguns sinônimos para frívola são galinha, devassa, periguete e vadia. Infelizmente, todas essas palavras compõem versos em músicas da nossa cultura do século XXI. O termo imbecil foi introduzido pela primeira vez no início do século XIX para descrever alguém com o QI de uma pessoa de 8 a 18 anos de idade. No contexto da citação de C.S. Lewis, significa uma geração de filhas que se recusam a crescer e fazer a transição dos caprichos de uma garota para a sabedoria de uma mulher. Por último, parasita descreve uma pessoa que é sustentada por alguém e tira proveito de outro sem dar nada verdadeiramente útil em retorno. Essa é a verdadeira antítese do que uma filha de Deus deve representar. Precisamos apoiar os outros e dar oportunidade para os que estão em desvantagem e não tirar vantagem das pessoas. Mas olhe para as capas de revistas femininas, alinhadas perto das caixas de supermercado. O envelhecimento parece ser uma doença, enquanto a juventude passageira e a imaturidade primitiva são celebradas. Façanhas sexuais vendem a verdadeira intimidade e somos encorajadas a vivermos em flagrantes extravagâncias, agarrando tudo o que pudermos. Quão distantes estamos dos nossos propósitos. O normal não serve para nós. E é óbvio que nosso inimigo sabe que fomos feitas para algo mais, o que irá determinar aquilo pelo qual oramos. A pressão
e as circunstâncias ao nosso redor não podem moldar nossas orações. Não podemos deixar as palavras que escolhemos à mercê da cultura em que estamos inserida. Nossas orações devem ser estruturadas pelo céu. O Criador do céu e da terra é o arquiteto e autor da nossa vida. É hora de as filhas do século XXI propagarem as palavras do céu. Talvez você não seja capaz de colocar em palavras o desejo que há no seu coração, e essa é a principal razão pela qual você precisa de uma espada. Creio que, de um jeito ou de outro, você anseia ser uma extraordinária e heróica filha do eterno Deus Altíssimo, que se comporta virtuosamente, cresce brilhantemente e vive com intenção de elevar a vida de outros. Um dos propósitos desse livro é ajudá-la a construir o tipo de oração ousada e cheia de fé, espada, que irá de encontro especificamente ao momento histórico em que você vive. Táticas antigas. Agora não é hora de retroceder com medo. Esse é um tempo em que devemos nos levantar e florescer em amor. Quando me tornei cristã, aprendi que Deus tinha um plano para a minha vida. Eu não teria simplesmente um novo destino no pós-vida. Aprendi que minha vida importa agora. Fui comprada por um alto preço e minha vida não pertence a mim. Por isso não posso desperdiçá-la. Deus queria que eu me tornasse tudo o que Ele me criou para ser. Tornar-se quem Deus a criou para ser é tanto o melhor ataque quanto a melhor defesa contra a estratégia do inimigo. Ele, obviamente, não a fez parar de respirar. Então é hora de impedi-lo de sufocar a semente espiritual que Deus plantou dentro de você. Sempre que o inimigo nos oprime, é porque ele teme o que podemos nos tornar. Lembre-se que opressores são astutos, mas na maioria dos casos eles também estão com medo. Em certo nível, eles temem aqueles que buscam oprimir. Eles temem que sua força as ponham em risco. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliquem e seja o caso que, vindo guerra, eles se juntem com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Êxodo capítulo 1, versículo 10 ao 12. Quando as táticas opressoras de Faraó para enfraquecer os israelitas falharam, ele tomou medidas mais decisivas: generocídio e infanticídio. Então, essas táticas do inimigo não são novas. Elas têm uma história cruel e antiga. A Bíblia registra 2 relatos de genocídio infantil. O primeiro é encontrado no livro de Êxodo, quando o rei do Egito emitiu esse decreto para as parteiras hebreias. Quando servirdes de parteira às hebreias, examine, se for filho, mate-o, mas se for filha, que viva. Êxodo capítulo 1, versículo 16. É importante notar que Faraó ordenou a morte de bebês meninos, pouco antes do tempo do nascimento de Moisés. Havia a sensação de que o tempo de nascimento de um herói havia chegado. O inimigo temia um levante em potencial. Faraó adotou uma abordagem radical e sistemática para eliminar a chance de ambas as possibilidades. Contudo, a história mostra como esse ataque em larga escala fracassou e não conseguiu impedir o nascimento do menino Moisés.
Como uma ironia do destino, ele foi, na verdade, criado na segurança da casa de Faraó como um filho do Egito. Após Moisés descobrir quem ele era e o que havia sido criado para fazer, Deus usou um deserto para transformá-lo no libertador que conduziu os israelitas à liberdade após 300 anos de cativeiro egípcio. Apesar de Faraó ter assassinado uma geração de filhos, um exército, Deus agiu levantando um líder para libertar seu povo e lutar furiosamente em favor dele. A outra ocasião na Bíblia em que o inimigo utilizou o genocídio de bebês meninos foi na época do nascimento de Jesus. Quando os magos não voltaram para informar Herodes acerca dos acontecimentos, ele ordenou que todos os meninos hebreus abaixo de 2 anos fossem mortos. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouvi-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável porque não mais existem. Mateus capítulo 2, versículo 16 ao 18. Que palavras assombrosas! Porque não mais existem. Nesses 2 relatos bíblicos, reis furiosos assassinaram descaradamente os bebês que eles temiam carregar o potencial de mudar a história. Creio que estamos novamente à beira de uma libertação da opressão e do cativeiro, mas desta vez as meninas, não os meninos, que são o alvo neste ataque direcionado a todos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Observe as semelhanças nas motivações dos reis amedrontados e de Satanás, o dragão amedrontado. Ambos estão com medo de perderem o poder, ambos estão furiosos e ambos guerreiam contra um povo e sua descendência. Todos os que não foram vítimas ainda possuem a chance de escolher ser uma heroína. O objetivo desse livro é armá-la e capacitá-la, porque à medida que crescermos em força, nosso Deus Altíssimo se levanta contra o inimigo.